Pessoal do sétimo ano, nós vamos retomar as nossas aulas de ciências na unidade seguinte, né? Então nós vamos passar para o tema 2, página 77, vou começar a explicar os grupos de seres vivos. Eu fiz essa mudança, por quê? Para aproveitar justamente o momento que a gente está vivendo. A gente está falando muito sobre vírus, pandemia, vacinas, soro terapêutico, uma série de coisinhas aí estão aparecendo novas, né, ou nem tanto. E aí, para aproveitar esse cenário, eu avancei um pouquinho na matéria. A gente vai falar sobre o grupo dos vírus, que é o tema 2 da página 77. Hoje eu vou falar sobre as características dele. Depois, na próxima aula, a gente dá continuidade no mesmo tema. Aí nós vamos falar sobre o que é uma vacina, como ela funciona. A gente pode estar também falando sobre o soro terapêutico, que foi comentado por alguns médicos como uma forma de imunizar, né? De imunizar não, mas de resolver o problema do coronavírus. Então, como a gente está o tempo todo falando sobre coronavírus, o que é um vírus, né? Então, quando nós falamos em um vírus, primeira coisa, um vírus ele é formado por duas partes. Eu fiz uma representação muito simples de um vírus para mostrar as partes básicas. Óbvio que quando aparecem aquelas ilustrações do coronavírus, ele não tem esse formato, né? Então ele vai ter uma outra característica da capinha de proteína. Mas eu estou seguindo o modelo do nosso livro para não confundir vocês. Mas seja qual for o formato da capinha externa de um vírus, ela é sempre formada por proteína ou lipoproteica, associação de gordura com proteína. Então eu tenho uma cápsula de proteína externa envolvendo o vírus e no interior dele nós vamos ter somente o material genético viral, que pode ser o DNA viral ou o RNA viral, tá? Então o que acontece? Quando nós falamos em vírus, eles são os únicos seres acelulares. O que isso quer dizer? Eles não são formados por células. Então os vírus, eles não têm a constituição, sua formação celular. Então a gente estudou algumas aulas anteriores sobre célula. A gente falou sobre célula das bactérias, células das plantas, dos animais. Então apareciam estruturas dentro dessas células, né? Então cada estrutura tinha uma função. Então isso a gente observou nas outras células, a gente não observa em um vírus. O vírus ele não é capaz de fazer nada sozinho. Ele não tem nenhum tipo de organela ou estrutura realizando funções básicas. Então ele não respira, ele não consegue se reproduzir, não consegue fazer nada sozinho. Então nós falamos que os vírus eles são parasitas obrigatórios. Eles vão procurar uma célula para invadir essa célula e escravizar a célula, fazer a célula trabalhar para ele. Então todos os vírus são parasitas obrigatórios. Lógico que cada vírus ele é parasita de um tipo de célula específico. Então eu tenho parasitas, tenho os vírus que são parasitas de plantas, de animais, e dentro disso eu tenho aqueles vírus específicos para cada tipo que parasitam um tipo específico de célula do nosso corpo, como o coronavírus, né? Então, quando nós falamos em parasitas obrigatórios, o que um vírus ele faz? Eu fiz uma representação aqui embaixo sobre a reprodução viral. Então aqui eu tenho um vírus, né? Eu não sei se ficou muito claro. Então eu tenho aqui um vírus e ele nesse caso, ele vai parasitar uma bactéria. Ele vai invadir uma bactéria. Então existem vírus que quando vão invadir uma célula para parasitar essa célula, o vírus ele entra inteiro, com cápsula de proteína, material genético. E tem os vírus que injetam
um material genético, que é o que está acontecendo aqui nessa representação. Então, aqui, peraí, deixa eu só pegar uma canetinha. Então, aqui, o vírus, ele está fazendo o quê? Ele localizou a bactéria, ele vai fazer o quê? Injetar o material genético dentro dessa bactéria. Esse material genético, quando entra na bactéria, ele vai grudar com o material genético da bactéria. Então, o material genético da bactéria agora se torna escravo do vírus. Ele começa a produzir dessa forma o quê? Novos vírus dentro da bactéria. Então, a bactéria agora escravizada, ela começa uma linha de montagens dentro dela. Ela começa a formar capinhas de proteína do vírus, material genético do vírus. Então, começa uma linha de produção dentro dessa célula. Então, o que vai acontecer? Chega uma hora que essa bactéria, ela não suporta mais, né? Então, ela não suporta mais o número de vírus que foram formados dentro dela. Então, ela se rompe, ela estoura e libera aqui uma série de vírus, né, que foram formados. Então, são as principais características, né, dos vírus e a forma que eles agem, tá? Então, eu vou parar hoje, vou pedir para vocês nas atividades, para vocês assistirem um vídeo que eu selecionei sobre a forma de atuação dos vírus, né? Então, nesse vídeo, eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção a todas as informações, e aí vocês vão assistir isso, e aí depois a gente volta na próxima aula a falar sobre vacinas e outras características.